Bom, vamos então aqui ao conto número 6 do livro de contos da Júlia Lopes de Almeida, o Ânsia Eterna, tá? O nome do conto é E os Cisnes, é dedicado ao Batista Coelho, e aqui a gente tem um conto narrado em terceira pessoa, tá? Procurando emoções ou por curiosidade extravagante, a Viscondessa de São Roque lembrou-se um dia de ir visitar o Hospital de Alienados do Dr. Aguilar. Repare então o que a gente tem aqui no começo, tá? A personagem, a Viscondessa, ela vai visitar um hospital de loucos, de alienados, tá? Um manicômio desse doutor Aguilar aí. E reparem, ela vai para procurar emoções ou só por curiosidade? O narrador não sabe bem definir isso aí, tá? Bom, então ela vai até o hospital, só que o doutor Aguilar não tá. Então ela pensa, pô, e agora alguém vai me atender, né? Conduziram-na a um escritório ao rés do chão, no térreo, cheio de armários de aparelhos elétricos. E aí a Viscondessa vê que se o diretor não tá ali, tem que ter alguém, né? E vem realmente uma mulher de uns 30 anos ali, mais baixinha, e cuidado com esta mulher, tá? Do conto é importante. E ela pergunta para a Viscondessa, deseja alguma coisa? A Viscondessa diz, sim, eu vim pedir permissão ao doutor Aguilar, né? Enfim, é o hospital dele, né? Para ver o seu estabelecimento. Só que aí o doutor Aguilar, a gente fica sabendo que ele não está ali, né? E aí, o que vai acontecer? A Viscondessa pergunta, a senhora é enfermeira? E ela diz, sim, a senhora. O que lhe peço é que escreva aqui o seu nome, ou eu apresento a senhora o estabelecimento, então, né? Então, cuidem essa enfermeira aqui, tá? Muito bem. Enquanto a Viscondessa está escrevendo o nome dela nesse livro de visitantes, aquele normal, né? A enfermeira, essa aí, começa meio que a olhar, assim, o nome dela, né? Saíram ambas, atravessaram corredores e subiram escadas, tá? Bom, por aqui, veja, esta é a sala dos doidos pacíficos, dizia a enfermeira. Passemos agora à escola das crianças. A senhora não receia impressionar-se? E aí a Viscondessa diz, não. Repare então, né? Tem uma sala ali que são dos loucos mansos, ou os doidos pacíficos, e agora elas estão indo ali para a enfermeira que apresentar a escola das crianças, né? As crianças alienadas, né? E aí a Viscondessa que está conversando, essa enfermeira é muito querida, né? Ela pergunta como é que eu te chamo, né? De enfermeira? Chame-me Irmã Serafina. Não sou freira, mas fui educada num convento e os meus irmãos em casa, por brincadeira, davam-me esse nome. E essa Viscondessa, claro, né? Ela está ali num manicômio, ela tem curiosidade também, já vimos isso, né? Então ela pergunta para essa enfermeira se ela não tem ali, digamos, medo de viver ali exatamente, né? Aquele ambiente de alienados, de loucos ali. A enfermeira diz às vezes, certamente que os doidos fazem-nos passar bocados perigosos, mas tenho compaixão, dediquei-me a isto e já agora hei de envelhecer ao lado deles. Bom, aí eles vão entrar onde? Na escola, né? Na escola das crianças, ó. As duas entraram na escola. Umas 10 crianças, espalhadas por meia dúzia de bancos, levantaram os narizinhos curiosamente para a Viscondessa, que é exatamente a visitante ali, né? E tem o professor ali, e o professor tá dando mal, e reparem, tinha sentado nos joelhos do professor um pequenito, que se encaracolou todo, fazendo-se num novelo. Reparem, são meninos alienados, meninas, né? As crianças alienadas. Ao mesmo tempo surgiram da aula gritos e guinchos estranhos. Um rapaz de 10 anos quis fazer discurso, outro arremedou o miar dos gatos. E claro, né, que a enfermeira sente isso e diz para a Viscondessa, ó, não avisei a senhora de que se havia de impressionar na escola das crianças? Pobres anjos. E aí a enfermeira critica os pais, né, diz que os pais que tiveram esses filhos são pais sem consciência, e a Viscondessa não entende, né? Condenados pelos pais, murmurou com estranheza a visitante, que é bem curiosa, vocês viram, né? Certamente, quem pode dar uma herança tão desgraçada aos filhos não se casa. Não sabe que são vítimas da hereditariedade, a loucura hereditária? Todos, a maior parte. Então aqui a enfermeira culpando os pais, né? E aí a enfermeira fala, né, que as crianças, quando ela vê as crianças fazem ela chorar, sofrer ali. Algumas são más, mordem, batem, causam estragos de toda a ordem. Umas ferazinhas inconscientes. É preciso que haja alguém que as ame. E eu sou mais carinhosa para aquelas a que ninguém quer bem. Repare então que a enfermeira que se mostra extremamente carinhosa, né? Enfim, e a enfermeira diz um detalhe agora importante que tem a ver exatamente
com o nome do conto. Ela diz, apostança, que todas as crianças gostam de aves. Aves, né? Lembrar que o cisne é uma ave ali, né? E olha só, sim, as crianças gostam de aves que tenham asas que as agasalhem, tá? Reparem que isso tem importância no conto, tá? Bom, aí o narrador em terceira pessoa diz que a voz, né, da enfermeira, né, que é a irmã Serafina ali, né, é uma voz muito branda, muito suave, né? Deveriam, olha o que diz o narrador, deveriam antes chamá-la irmã suavíssima, aquela que tem um bom trato ali, né? Atravessaram todo o edifício sem que uma palavra, um gesto da guia alterasse a sua expressão de candura. Todos os dentes lhe sorriam e ela sorria a todos os doentes. Ou seja, todos os doentes, falei dentes ali, né? Todos os doentes sorriem então para a enfermeira e a enfermeira sorri para todos eles. Ela é muito querida. Ou seja, todos gostam dela ali. E enquanto isso não dá nem para ouvir os passos da viscondessa ali, né? Aquele som regular caía-lhe no ouvido como um barulho profano. Envergonhava-se, temia atrair a atenção dos doidos. Então a viscondessa vai devagarinho ali, né? E a enfermeira pergunta para a viscondessa: quer ver uma louca feliz? Sim. Aí elas entram num quarto, né? E o quarto é todo branco e tem ali uma velhinha muito risonha. Ela estava cantando, tá fazendo um tricô. Sempre a cantar uma cantiga risonha, a doida cumprimentou a visita, que era a viscondessa, com um movimento airoso de cabeça. E aí a enfermeira e a viscondessa saem do quarto, vão até o pátio, né? E detalhe, no pátio tem muitas azaleias ali, né? Aquelas flores. Os arbustos carregados pareciam buquês, mais flores do que folhas. E aí a irmã Serafina pega um galho daquelas azaleias brancas, né? E dá para a viscondessa. As brancas são as mais bonitas, as mais ingênuas, não acha? E aí a viscondessa não entende bem e ri, né? Enfim, aí estão passando por um corredor, vão até o jardim lá. Ao centro do jardim, entre um relvado côncavo, um pequeno lago tinha a cor e a placidez de um espelho. Reparem que cena importante agora, né? Tem um laguinho ali, e nesse lago, como se fosse um espelho, tá? Como se fosse o drama de Narciso aqui, né? E ali nesse lago tem uma cegonha também ali, que está meio imóvel, né? A viscondessa estendeu a mão à irmã Serafina, mas esta não lhe prestou atenção. Tinha o rosto colado ao vidro da porta. Adeus, repetiu a viscondessa. Ou seja, a viscondessa está querendo ir embora agora, né? Enfim, só que a enfermeira chega agora perto da viscondessa no ouvido dela e diz: e os cisnes, olha o título do livro, e os cisnes. Só que reparem, antes nunca tinha sido falado em cisne, só de que as crianças gostam de aves, alguém que as agasalhe, né, que tenham asas para agasalhar e tudo mais. E agora tá estranha essa enfermeira que ela pergunta, e os cisnes? E a viscondessa diz que cisnes. Ia perguntar à viscondessa, mas conteve-se. Reparem, né? A irmã Serafina tinha um olhar branco de cólera, uma transformação súbita quebrara-lhe o encanto. Ou seja, uma alteração agora na Serafina, antes sempre calma, agora já está irada ali, né? Uma transformação nela. Ela movia-se abrindo os cotovelos e esticando o pescoço, como o quê? Como um cisne, igualzinho a um cisne aqui, né? A viscondessa compreendeu a verdade e tateou a porta sem poder abri-la. Ou seja, ela está com medo agora, né? Quis gritar, teve medo. E a outra, a enfermeira, entretanto, volteava, repetindo cada vez com mais força. E os cisnes? E os cisnes? Bom, aqui ela deixa 3 asteriscos, né? Para dar aquela passagem de tempo um pouquinho, né? Minutos depois, a viscondessa ouvia do diretor do hospital, ou seja, então a gente tem a cena em que chegou o doutor Aguilar, né? Que a loucura daquela mulher, ou seja, a enfermeira, é uma louca. Provinha de ter perdido uma filha afogada por causa de uns cisnes. Repare então que a viscondessa estava sendo orientada para fazendo uma tour de visita no hospício com uma alienada, né? Ou seja, minutos depois a viscondessa ouvia do diretor do hospital que a loucura daquela mulher, da enfermeira, a irmã Serafina, provinha de ter perdido uma filha afogada por causa de uns cisnes, por isso que ficou louca. A criança, debruçada no lago, quis agarrar-se às aves. As aves partiram e a pequenina mergulhou. Mergulhou, e vocês sabem, né? Acabou morrendo afogada. E aí, desde esse dia, a mãe,
que se fez ali de enfermeira, né, fica fingindo que é um cisne, né? E aí a viscondessa tá se lamentando pro diretor, olha só com quem eu andei, com uma louca, né? Só que o diretor diz, né, só que tu andou com uma louca inofensiva, pacífica, que mesmo quando não grita não faz mal a ninguém. Mesmo quando grita não faz mal a ninguém. Para mim ela só tem uma curiosidade, a mania de se ter encarnado no inimigo. Ou seja, ela pensa que o cisne é o inimigo, né? E encarnou aquilo ali. Foi um cisne que lhe motivou a loucura. Ela quer ser um cisne, tá? Então, repare, né, qual é o laudo que o Dr. Aguilar tá ali, a mania que ela teve de se encarnar no inimigo, tá? Bom, aí a viscondessa acaba se despedindo, né? Ela deixa cair no chão as azaleias brancas que foram dadas, né, pela enfermeira, só que o diretor apanha as azaleias, dá de novo para a viscondessa, ó. Enquanto os gritos continuavam lá dentro, repetidos e chorosos por parte lá da irmã Serafina. E os cisnes? E os cisnes? É legal aqui, né, porque é um conto do século de 1913, o comecinho do século XX aqui, né? Mas reparem que lá em 1882 o Machado, por exemplo, tinha publicado O Alienista. Então tinha muito essa questão da casa dos alienados aqui, né? No caso do Machado é a Casa Verde, né? Então é legal, é um conto bem bacana esse aqui da Júlia Lopes.